eu tô no topo da pirâmide e agora, pós-pandemia, eu tô na base da pirâmide. Só que ao mesmo tempo. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e o glamour de tudo quando já deu certo. Aqui a gente gosta de contar as histórias antes de dar certo. Estou aqui Emerson Gomes, representando aqui a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial, Luiz Vacari, representando a Elnat e a Love Burger. E hoje o nosso convidado é Alexandre Martins, nosso amigo Alexandre, o Ale, né? Que representando as marcas aqui a Ale Mídia e também a H, o Espaço H, né? Espaço A. Espaço A. Muita gente confunde. Ale, então vamos lá. Conta um pouquinho da sua trajetória, conta quem é o Alexandre, conta um pouquinho até chegar nessas duas marcas aí. Legal, tem história, hein? Primeiramente quero agradecer a Emerson, Luiz, está aqui para mim uma grande honra. Acompanho vocês assim dentro e fora do empreendedorismo, né? Então para mim é um prazer muito grande. O Alexandre é um cara hoje com 47 anos, tem muita coisa para contar, porque quando você fala de empreender, não é amanhã eu vou empreender, é todo um percurso, né, que tem que fazer, porque assim, a resposta na verdade eu acho que está até aqui, de pouco em pouco, né? Exatamente. E eu tenho negócio próprio há pouco mais de 10 anos, eu trabalhei muito tempo como CLT em algumas áreas. Onde eu mais tempo eu fiquei em CLT foi como trabalhando em concessionária, como vendedor de automóveis. Mas eu sempre andei muito, sempre questionei muito, eu sempre perguntei muito. Aí apareceram algumas oportunidades e aí eu falei, acho que agora chegou a minha vez. E aí hoje a gente está aqui, contando história para vocês aí. E como foi a viradinha de chave? Que momento você falou assim, poxa, CLT foi legal, me trouxe até aqui, mas eu acho que eu posso mais, eu quero mais. Em que momento você deu essa viradinha? Cara, eu acho que eu não tive uma virada instantânea, na verdade. A minha vida foi caminhando de uma forma que as coisas foram... A hora que eu vi, eu já estava na estrada, né? Eu sempre tentei evoluir, sempre. Eu coloquei na minha cabeça, há alguns anos atrás... um exemplo que hoje eu vejo muita gente ainda fazendo isso. Então assim, eu era o cara que contava uma história do seguinte: nossa cara, meu amigo comprou um carro zero, nossa que legal, fomos dar uma volta, nossa que carro legal, que bacana. Só que quando eu chegava em casa, o carro não era meu, era dele. É lógico que você quer que seu amigo prospere. E aí aquilo eu comecei a trabalhar comigo mesmo. Eu falei, cara, o que eu preciso para que eu tenha o meu carro zero? Né? Para que eu tenha as minhas coisas, que eu deixe de ser o cara que conta a história de alguém, para que eu possa contar a minha. Protagonista da própria. Né? Exatamente. Eu não falo de bens materiais, né? A gente usa o exemplo de bens materiais como a gente fala em empreendedorismo, mas em todos os sentidos. Então, assim, a minha virada de chave, eu tinha já tentado algumas coisas que davam certo, ou até mesmo dentro do mercado de concessionária. Então assim, o mercado de concessionária é um mercado que mudava muito as regras, né? Porque como se dependia muito de financiamento do banco, então o cara não ganha dinheiro vendendo carro, o cara ganha dinheiro vendendo dinheiro, que é o financiamento. Então assim, o banco muda a regra. Então esse mês aqui eu fiz X vendas, meu salário está lá em cima, o banco mudou a regra, meu salário está lá embaixo. Então isso me incomodava, eu não conseguia ter uma estabilidade, me desmotivava muito, né? Apesar de ter trabalhado em empresas assim que eu passo por elas até hoje sou amigo dos donos e são caras sérios e tudo mais, mas as regras eram mudadas, né? E eu queria voar literalmente. E aí, aonde eu tive um insight mesmo, começou, eu fui embora para o Rio de Janeiro. Essa história é muito legal. Eu fui embora para o Rio de Janeiro por causa de um relacionamento muito antigo, enfim, uma história que isso não cabe, mas o fato real da história é o seguinte: eu fui para morar na Barra da Tijuca, né? Necessariamente no Jardim Oceânico. Jardim Oceânico na Barra da Tijuca, cara, é o concurso do Rio de Janeiro. Então, assim, você é vizinho do Romário, da Fátima Bernardes, é aquela coisa toda. E eu fui morar de favor
né? Então eu morava nesse glamour, mas eu era o cara que dormia no colchão no chão, entendeu? Mas estava lá. Tava lá. Só que eu fui pra lá contra a vontade da minha família, por causa de um cenário que tinha de pessoas que estavam envolvidas, e esse cara tinha me prometido um emprego, que ele tava, enfim, dando certo no Rio de Janeiro, tal. Era uma proposta CLT. Tá. CLT. Aí a hora que eu cheguei lá no dia 27 de dezembro. No auge, com uma mão na frente e outra atrás. Larguei tudo e fui. Aí no dia 3 de janeiro eu falei, e aí meu emprego? Ele falou, cara, é mentira, não tem emprego. Eu só fiz isso pra você vir, porque a família tinha que vir junto com as pessoas com que eu namorava a filha dele, na verdade, e a filha não queria ir. Eram essas histórias, né? Cara, ali o desespero bateu. Eu falei, se eu voltar pra trás pra Jundiaí, eu sou um fracassado. Encarar minha família, eu não vou ter coragem. Famoso eu te avisei? Famoso eu te avisei. Falei, eu preciso vencer. E aí, todo dia eu tinha uma certeza que eu ia voltar para Jundiaí, mas antes eu ia vencer no Rio de Janeiro. E eu morava na Barra da Tijuca, na nata do Rio de Janeiro, tinha muita dinheiro tinha, né? Muito. Circulava. Nossa, circulava. Cara, é um absurdo. E ali tem uma avenida, Avenida das Américas, que são as concessionárias, tipo, carro ticket médio altíssimo, carros blindados e tal. Eu falei, vou lá, vou procurar um emprego ali. Tinha uma experiência daqui já? Tinha experiência daqui, falei, por que não? Cara, era só porta na cara. Eu ia todo dia. O que eu fiz? Eu consegui R$300 de crédito numa loja de roupa aqui da HP Ama, do Gordo. Eu não sabia nem quem era esse Gordo. Eu tinha ouvido falar de um amigo, eu liguei pro cara do Rio de Janeiro. Falei, você não manda uma roupa pra mim? Entregou no Rio de Janeiro, sem eu pagar o cara acreditou em mim por telefone, a roupa chegou aí, o que eu fazia? Era bermuda e camiseta, roupa paralela. Eu acordava às 6 horas da manhã, eu não comia no apartamento, não almoçava e não jantava, porque eu tinha vergonha. Apesar deles me tratarem muito bem, mas eu tinha uma coisa comigo um bloqueio. Eu saía às 6 horas da manhã e ia pareia, vendedor ambulante, vendendo roupa da 25 de março. Aí eu ficava até às 10 da manhã. Às 10 da manhã eu trocava de roupa e ia procurar emprego. E eu ia em todos os lugares do Rio de Janeiro, enfim. Mas eu ia muito nas concessionárias. Então eu chegava nas concessionárias, os caras batiam a porta na minha cara. De São Paulo, do interior de São Paulo, tá fazendo o que aqui? Né? Quem é você para vender um carro de R$1 milhão, tal. E numa dessas concessionárias que eu ia, tinha um gerente, o nome dele é William Alves. Um cara gordo, cara. Eu ia lá, o cara me dava atenção. Todo dia eu ia lá, o cara me dava atenção, falou, me contrata, eu sei trabalhar. Ele falou, Paulista, vamos ver, né? Paulista, de novo tu tá aqui, meu irmão? Cara, e era assim. E isso durou 4 meses. Eu ia todos os dias nessa concessionária. E todos os dias eu no mesmo circuito, vendendo roupa na praia, procurava emprego até às 5 da tarde, voltava para a areia, ficava até meia-noite vendendo roupa na areia, que eu já me garantia a refeição no dia seguinte. E isso era meu dia. E eu fiquei 4 meses indo nessa concessionária. Não só nessa, eu ia em todas, mas nessa eu tinha acesso ao gerente. Eu já fiquei amigo do vendedor, da faxineira e tal. E eu chegou um ponto que eu ia lá, porque lá tinha café, bolacha, tal. Eu não tinha grana para comer e lá tinha uma bolacha, entendeu? Por mais que seja ali um café, um cappuccino. Tinha não, mas era não remunerado. Já tinha já tinha amizade com a galera, muito. Já tinha, né? E eu olhava os vendedores, cara, os caras tudo de carro importado, bem vestido, sabe? Prosperando. E eu falava, Jesus, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar. Aqui é o lugar. Rezava muito, pedia muito pra Deus. Tinha dia que eu entrava na concessionária, o William batia na mesa dele e falava assim, Paulista, seu filho de uma puta, sobe daqui hoje, não quero ver tua cara aqui hoje. Cara, eu ia embora, parava na esquina, eu chorava, falava, cara, vou embora pra Jundiaí, vou embora. Eu falava, não vou, amanhã ele vai me contratar. Nesses 4 meses da roupa da praia, aí renderam outras coisas. Eu falei, meu empreendedorismo começou ali. Eu já não tava. deixa de ser. Lógico. Cara, pegou a roupa, vendeu, ganhava dinheiro. Eu me virava. E as coisas, eu falo que o empreender às vezes está tão simples, o nego fica procurando ideias mirabolantes. Sim. Às vezes a solução está do seu lado. A 50 metros da avenida principal da praia, da Sanambetiba, na praia, tem um supermercado super famoso, super chique,
tal. Eu fui lá uma vez, tinha uma salada de fruta que eles vendiam a granel, que era a coisa mais linda do mundo. Eu falei, nossa, quando eu tiver dinheiro, eu vou comer isso aqui inteiro, né? Cara, aí um dia eu na praia, a moça pediu salada de fruta. Eu vendendo roupa, pediu para um cara salada de fruta. A hora que o cara entregou a salada de fruta, outro vendedor ambulante, eu vi aquela coisa feia. Cara, na hora, eu parei tudo, fui no supermercado, comprei lá, caro pra caramba, comprei as embalagens, eu mesmo embalei e fiz aquela embalagem bonita, aquela salada de fruta bonita, que tava a 50 metros do cara que tava sentado tomando sol. Eu vendia pelo triplo pro cara. Só pra você atravessar a rua ali, só pra eu atravessar a rua. Exatamente. Serviço. E isso me deu um gás, porque ali na Barra tem alguns quiosques, né? Mas tem os caras que são licenciados para vender as bebidas na areia, que eles ficam com isopor ali. Eu botei salada de fruta uns 15, que eram os caras que eu já conhecia, porque eu era ambulante, né? Eu já tinha feito amizade com todo mundo. Eu andava o paulista. Preto. Perfil comercial, né? Total. Meu? Magro, porque andava naquela areia que nem louco. Já tinha virado caiçara, já, né? Já tinha virado caiçara. E aí eu deixava a salada de fruta com os caras e vendia minha roupa e tal. Era a sua equipe? Era minha equipe. Nisso eu já tinha uma barraca na feira, na Praça do Ó. A Praça do Ó é a feira livre mais cara que existe do estado do Rio de Janeiro. Eu tinha uma barraca lá que eu abria de domingo de manhã para vender roupa. Já tinha aquelas senhorinhas que faziam caminhada todo dia, que eu já conhecia a história delas e elas as minhas. Elas iam toda semana, compravam uma peça de roupa para me ajudar. Tinha uma que, onde ela me via, ela falou, eu vou comprar uma bermuda pro meu neto. Depois eu descobri que nem neto ela tinha. Ela fazia aquilo para me ajudar, cara. Enfim, aí isso me despertou muita coisa. Passaram-se os 4 meses, o William me contratou para trabalhar. Convenci o cara. Nossa, aquilo foi um alívio, velho. Meu salário era de R$449. E eu tinha almoço no local, ar-condicionado e uniforme. Falei, beleza, 3 meses aqui eu já posso voltar para casa. Me contratou, aí os caras não me deram mesa para trabalhar. Falou, você não tem mesa, você não pode vender nenhum carro aqui. Você vai ficar uns 3 meses aí andando, aprendendo. Falei, puta, beleza, né? Mas melhor do que estar na rua vendendo, né? Sendo vendedor ambulante. Cara, eu fiquei uma semana andando dentro da concessionária, eu já conhecia todo mundo, fiz amizade com o menino do CPD, que era lá no segundo andar, aquela salinha que ninguém ia. Sentei na mesa dele, tinha um telefone, comecei a pegar o jornal, lá na época era muito forte o Web Motors e o jornal o Globo. Aí eu olhava o meu estoque de carro que a gente tinha, só tinha carrão, né? Então, por exemplo, eu tinha lá uma Hilux blindada 0 km para vender. Aí eu ligava, via no jornal, o cara tinha uma Hilux usada para vender. Então assim, o cara queria 100 mil na Hilux. A loja que eu representava pagava 60. Eu ligava pro cara e falava assim, vem aqui que eu vou comprar sua Hilux. Eu sou do grupo Rayon, que era respeitadíssimo lá. O cara, da Rayon mesmo, você compra? Compro, pode vir. Sem autorização de ninguém. De ninguém. Cara, eu arranjei um problema tão grande, porque assim, eu sou compulsivo para trabalho. Se eu pego alguma coisa para fazer, eu vou fazer até dar certo. Eu fazia isso, eu só parava para almoçar. Eu não ia no banheiro, eu não conversava com ninguém. E eu fazia uma média, não sei o número exato de ligações, mas eram muitas ligações. Eu cheguei a ter um fluxo de loja enorme, e aquela loja não tinha fluxo, que era uma loja mais calma, era um cliente aqui, outro lá. É o padrão. É o padrão. Mas o cara descobriu que era você que estava trazendo esse fluxo ou demorou para descobrir? Descobriu na hora, porque os caras começavam a me xingar. Então assim, o cara chegava lá com a Hilux, eu falava assim, eu compro, só que primeiro você tem que comprar a minha que tá aqui 0 e blindada. Você entendeu? Eu só compro a sua se você comprar a minha. E eu dava o meu jeito. Então assim, tinha cara que falava assim, eu xingava, onde já se viu, eu saí lá do Meyer, cara, eu saí lá da Copacabana, você falou pra mim que ia comprar. Eu falei, então, mas eu compro. E cara, e aí nessa, eu tomando porrada de todo mundo da loja, do gerente, cara, de todo mundo, mas pesado. Resumindo, fechou o mês. Nessa daí, eu fui o 3º maior salário do grupo inteiro, Rayon. Caraca. Que é um grupo bem grande. Eu vendi muito. Meu primeiro salário foi de $7 mil. Caraca. Te juro por Deus. R$400? E R$499 foi para $7 mil convertido na época, né? Cara, aí eu reinei dentro da loja. Aí os caras falaram assim,
Paulista, deixa o paulista aí. Cara, óbvio, aí você cai na zona de conforto. Aí eu fui morar sozinho, aluguei meu apartamento. Eu vivi no Rio 3 anos, trabalhando pros caras. E aí, cara, um dia eu sabia que eu ia embora, né? Aí um dia eu vim embora. Cheguei na loja e falei, obrigado, tô indo embora. E ok. Os caras não queriam deixar, né? De jeito nenhum. Fizeram até festa de despedida. Eu nunca tive festa de despedida, pelo contrário. Eu tive casos de eu sair para uma empresa pelo porta do fundo, assim, de mau relacionamento, de não concordar com algumas coisas. Lá fizeram festa para mim quando eu fui embora. E eu achei aquilo o máximo, cara, o máximo. E até hoje, que eu mantenho tenho um contato com muita gente dessa loja. De lá. Principalmente o William, né? E o William, a minha esposa tem família no Rio de Janeiro, então eu vou muito pro Rio de Janeiro. E sempre que eu posso, eu encontro o William. Meu, a alegria dele é me levar com os amigos dele. Que aí ele conta, porra, lembra que eu te contei que eu ferrava a vida do paulista, que o paulista ia lá, perdia emprego com esse cara aqui, conta. Aí ele fala pra ele, conta pra eles que eu vou fazer com você. Porra, velho, aquilo me dava um suador. Eu falei, cara, mal sabe o cara que eu ia aqui pra tomar um cappuccino, velho, que eu não tinha dinheiro e era difícil pra caramba, mas ao mesmo tempo foi ele que me abriu a porta e, enfim, ele me chama de filho, ele me manda mensagem todos os dias. E a minha vida, eu acho, começou a empreender nessa fase aí. Não, já essa coisa dessa perseverança, né, cara? De você todo dia ir lá pedir emprego durante 4 meses, né, acho cara? Que nem eu tinha vergonha na cara. O terceiro não, que muita gente... Não, às vezes é o primeiro não que a pessoa recebe, ela já abandona a ideia. Na verdade, né, às vezes a pessoa imagina em receber o não e já não vai. É verdade, é pior ainda do que eu falei, né? Porque às vezes ela vai, toma um não e desiste. O primeiro não às que ela dá é ela. Só pensa que ela pode tomar o não, ela já nem vai, né? Não, cara, e assim, a perseverança é você... Não, eu quero pagar pra ver o não. Sim. Entendeu? Por que não, né? Por que não? Por quê? Eu não tenho ele ainda. Eu não tenho ele ainda, eu quero pagar pra ver o não. Só que tem muitas pessoas que dão o próprio não, né? Você, o cara não vai comprar. Ele não precisa disso. Ele mesmo não se vende, né? Como que ele vai querer? E ó, eu hoje, como empreendedor das 2 empresas, eu vivo muito isso. Chego dos caras e falo, você já perguntou? Você já tentou? Ah, mas não sei. Não, ele não quer. Como ele não quer? Eu posso fazer uma ligação? Lógico, não é sempre, mas eu juro, na maioria das vezes... Você liga e faz. Você liga e faz. Você liga e faz. Não tem não, né, cara? Não tem não. E isso me cansou uma vez, né? Porque eu falei assim, cara, eu tô batendo meta pros vendedores que eu pago. Tô vendendo pros vendedores. Eu falei, não vou vender mais também. Então o cara falava não, eu falava não também. Ah, não. Eu falei, tá bom, não também. Aí, e eu achando que eu tava indo num caminho... mas é ruim pra você mesmo. A hora que eu vi meu faturamento tava lá embaixo. Eu falei, cara, a empresa é minha, não é dele. Se ele não entender que ele tem uma empresa que é dele, que eu falava isso muito lá no Rio de Janeiro, porque assim, quando eu ia lá, eu vi os caras sentados numa mesa, num ar-condicionado, num ambiente extremamente agradável, quase de frente pro mar, lindo, maravilhoso, bem vestido. Eu olhava aquela mesa, era um objeto de cobiça para mim. Eu me via ali, sabe? Eu me via na mesa. E eu vi os caras que estavam lá, porque eu já estava me relacionando com eles. Falava, puta, o que eu tenho de diferente desses caras? E eu sei trabalhar. Posso não conhecer o tipo de carro que eles vendem, mas eu vou aprender. Claro. Né? E eu num gás danado. Eu acho que eu tava assim com uma tocha acesa, que, pelo amor de Deus, cara. E eu falava, não, eu vou sentar nessa mesa aí. Eu vou sentar nessa mesa. Eu vou sentar nessa mesa. E é isso aí mesmo. Mas sabe que essa tocha acesa, Lê, eu acho que é o que falta para alguns empreendedores. Porque às vezes você abre lá um negócio e às vezes quando você abre, essa tocha está acesa. Entendeu? Investimento às vezes é uma questão de honra. Sim. Pô, não quero fracassar e ter que fechar a porta. Tem gente até que dá mais murro em ponta de faca do que precisa, justamente por causa desse orgulho de não quero fechar a porta. Não procurar uma mentoria. Exato. Isso aí. Só que daí, o problema às vezes de algum empreendedor é dar um pouco certo. Porque às vezes ele deu um pouco certo, o suficiente para pagar a tocha. Não, validei, o negócio deu certo, começou a vender, as pessoas começaram a vir, eu tenho uma base de clientes e chegou num patamar que tá legal. Às vezes é um dinheiro que vem, que é muitas vezes muito mais do que ele ganhava no CLT, para tá bom. Sim. Né? Só que daí ele perde um pouco da ambição de crescer. Então, qual seria o limite desse cara
se ele mantivesse a tocha acesa. Né? E acho que falta um pouco disso, né, Vaca? Porque sim. Tem muita gente que é muito boa, muito capacitada, pensa em negócios incríveis, só que não tem essa ambição e essa vontade de expandir, né? De expandir, de crescer. Você sabe que eu tenho quando você fala sobre isso, mexe muito comigo. Você me faz viver alguns momentos que eu vivi. E eu faço uma analogia hoje, tentando buscar, dentro da minha ignorância, conceitos bíblicos, entendendo que Deus tem a ver com tudo isso. E aí, cara, eu assisti, ouvi, li, reli, e com certeza eu vou ver de novo a história do José do Egito. Cara, ele tinha uma família próspera, ele era o 11º filho de uma família, né? Ele era o caçula, e naquela época os caras saíam pra caçar, enfim, não lembro desses detalhes tantos assim. Os irmãos venderam o cara como escravo. Cara, dali pra frente, a vida do cara foi um caos. O cara foi escravo. Aí, a hora que ele se deu conta que ele era escravo, ele empreendeu da forma do momento dentro da escravidão. Ele foi o melhor dos escravos. Então, isso que você fala, tipo, da tocha, eu me vejo nisso porque eu passei e passo por isso. Até porque o empreendedor, ele fala assim, nossa, cara, meu funcionário faltou, nossa, e agora? Aí você desanima e tal, você fala, não posso. Você entendeu? Não posso agora, eu dependia daquele cara para fazer tal coisa, não posso, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que erguer minha tocha. E aí eu lembro dessa história de José do Egito. O cara foi o melhor dos escravos, ele foi o braço direito do rei, aí ele foi acusado de ter assediado a esposa do rei, o rei ia mandar matar ele, não mandou prender, aí na prisão, que aquelas prisões de antigamente devia ser pior do que é hoje, ele na prisão, ele foi líder da prisão, ele saiu da prisão, ele virou governador, os irmãos deles voltaram pedindo ajuda sem saber que ele era o cara, que acharam que ele estava morto. Então assim, ultimamente eu ando me pegando muito nisso, falando assim, é uma mentoria, né? Que eu falo para você, e se eu puder falar isso para alguém, eu vou falar sempre, Luiz. Eu passei por muita coisa que se eu tivesse pedido ajuda eu não teria passado. Se eu tivesse um mentor, eu não teria passado. Um mentor assim mesmo, como vocês, de trocar ideias, sabe? De tirar a armadura. Sim. Porque o empreendedor, ele tem uma coisa... gente, tudo que eu falo... né? Pra caramba. Tudo que eu falo é pra mim. Primeiro ouvido é o meu. Cara, o cara não quer chegar pro cara e falar assim, porra, Emerson, eu errei. Emerson, tô num cheque especial, vou estourar, eu não sei o que eu faço. O cara não quer. Até quando o cara vai falar com o gerente dele na conta, ele vai contar uma história. Você entendeu? Então, assim, a partir do momento que o cara ele tira a armadura, procura ajuda de alguém que eu não digo próspero financeiramente, mas próspero de informação, isso pode estar em qualquer lugar. Porque muitas vezes o cara passou por aquilo, ali, só de você trocar uma ideia já vai te iluminar, né? Já vai te... Ale, o que eu costumo brincar e falo pro pessoal assim, gente, tem vários tipos de riqueza. E a gente parece que a gente só considera riqueza monetária, dinheiro, né? Monetária e bens, né? Então, qual é a tua riqueza? Você tem tantas casas, tantos automóveis, tanto no banco. Tá, essa é uma riqueza importante porque ela viabiliza outras coisas. Ou pelo menos ela tira o empecilho da questão financeira para algumas coisas. Mas a pessoa pode ser rica em saúde. Sim. Que às vezes você vê lá, o cara tem 50 anos, 40 anos, 30 anos e foi acometido por uma doença grave e vai embora. É triste. Mas que acontece, né? Muito. O cara tem um impacto, tchau. Então você tem uma riqueza de saúde para chegar ali, eu lembro do meu avô, pai da minha mãe, que chegou aos 90 e pouquinho, lúcido, forte, firme. Falei, riqueza, uma riqueza de saúde, né? Mas tem a riqueza do conhecimento. A riqueza da experiência bem vivida que pode ser passada. Então tem várias riquezas aí do nosso lado, né? E às vezes o que a gente precisa para construir a nossa riqueza é aprender com quem é mais rico. Exatamente. Então assim, quem é mais rico de saúde do que eu? Fulano, o que você fez? Sensacional. O que você fez? Como que você trabalha? Como que você dorme? Como que você come? Como que você faz? Qual é o teu segredo para você chegar onde chegou? Conhecimento.
viu, cara, você já passou por isso? Me ensina. O que você fez? O que você fez? Né? Eu até brinco que eu sou consultor de negócios, a gente faz mentoria, e às vezes eu brinco, quando eu começo o trabalho com uma empresa, você viu? Vamos entender o que é consultor. Consultoria significa que você vai conversar comigo antes de tomar uma decisão. Não depois. Porque depois que você toma uma decisão e você vai conversar comigo, eu posso te ajudar com a minha experiência. Mas é uma experiência do incêndio. Então tá pegando fogo, como já você faz ferrou, pra apagar? Né? Já ferrou, né? Cara, só que aí você perdeu bem, você perdeu vidas, tem um monte de coisa que pode acontecer aí por uma atitude. Então, aproveita melhor o que é ser do consultor. Significa que eu não vou te ajudar no momento de instabilidade, tomar uma decisão errada? Vou te ajudar. Cara, mas se você está me contratando, utilize o máximo que você tem de mim, que é o antes. Que é a possibilidade... A prevenção sempre é o melhor negócio. Cara, é mais barato, né? Você tem a possibilidade de não aprender depois que errou. Sim. E para a vida da gente, imagina se... Mas aí, cara, é aquela coisa. O empreendedor, ele tem essa coisa do orgulho. Porque, primeiro, né? É legal, o cara contrata o consultor, mas... O consultor vai lá e bota o dedo na ferida do cara. Exatamente. O cara não gosta. E o cara não quer ouvir. O cara não quer ouvir. O cara não quer ouvir. E muitas vezes dói. Eu diria que assim, 90% das vezes dói, porque você está fazendo um negócio. Aí chega um consultor lá que vê com uma visão de experiência, de empresa, e olha de fora e bota a mão na ferida, você fala, não, tá louco. Às vezes você é louco, sempre deu certo assim, mas aí que é o papel, né? Fala, cara, mas você tentou assim, aonde você quer chegar? Você quer chegar aqui, então tá, então você está fazendo aqui, você está dando um pouco de faca. Respira. Respira, tá. Exatamente. Mas o empreendedor, de verdade mesmo, ele sabe que aquilo ali é um experimento. Né? E na verdade eu acho que o empreendedor, acima de qualquer coisa, ele é um cara que está disposto a correr risco. Você entendeu? Não, com certeza. Porque assim, é legal, vou falar do mercado de eventos, por exemplo, da Alemedia. A Alemedia me proporcionou coisas que, eu no começo não imaginava, você entendeu? Então assim, de estar em lugares... Com pessoas diferentes, né? De repente eu tava confinado com o Roberto Justus, no Aprendiz Celebridades, sabe? Então o empreendedor foi uma experiência sensacional, não financeira, sabe? Então assim, a hora que eu fui, que deu tudo certo, eu sabia que eu ia ter que deixar para trás muita remuneração, que eu ia ter que me dedicar a uma coisa. Então assim, eu arriscando, eu falei, não, mas vai dar certo, porque a mídia vai me levar para outro caminho, eu vou ficar 3 meses sem poder atender meus clientes. Então assim, por mais que você saiba que você tá errado, que tipo, tô falando de mim, lógico, você enxerga, eu enxergo aquilo que vai me satisfazer. E isso é errado. E aí é o dedo da ferida que o cara chega de fora e fala, você não faz. Você sabe que é por isso... Não, é meu. É por isso que é mais fácil você fazer consultoria de alguém que já errou. Por quê? Quem já errou, quebrou a cara, entendeu a importância, ele não quer errar de novo. Sim, dói, cara. Porque ele já viveu, ele já percebeu que a dor de errar, perder grana, perder oportunidades é maior do que o orgulho dele. Só que ele precisou perder a primeira vez. Eu falo, ou a segunda ou a terceira, ou né? A terceira. Eu tenho uma frase que um ex-chefe falava para mim, inclusive, o Ale, eu conheço o Ale há tempos que eu trabalhei na Macafé, né? Que a Macafé, para mim, cara, foi uma grande escola, porque dali... Uma grande empresa. Uma grande empresa, assim, que eu trabalhei muito com eventos, né? Então, eu com a Câmara do Mike fazia muitos eventos, se eu não me engano, cara, eram 26 feiras que a gente participava no Brasil todo, América Latina, no ano. E era um departamento de marketing Brasil, né? E eu lembro que eu tinha um chefe lá, na época a gente brigou, fiquei pé da vida com ele, que é o Lavoisier. Beijo se um dia ele vê isso aqui, porque, na verdade, depois que a gente fica mais velho e que a gente entende as lições, né? E ele sempre me falou, ele foi uma pessoa que ele sempre quis agregar coisas para mim, mas na época você é jovem, você quer fazer do seu jeito, você acha que você sabe tudo e tal, né? Mas ele falava assim para mim, Luiz, entenda, Luiz. Você tem 2 maneiras de aprender as coisas na vida. Uma pelo amor e outra é pela dor. Aí é você que escolhe. E aí depois que você vai ficando mais velho, você fala, pô, mas esse cara realmente agregou pra mim. Porque é assim, cara. Ou você vê
O que é o aprender pelo amor, né? Você vê, o caminho daquele cara e você tentar aprender com os erros e acertos dele e não passar pela mesma coisa, mas o ser humano, como teimoso, ele fala, não é porque pra ele não deu certo que pra mim não vai dar. Sim. Aí o cara vai lá e erra na mesma coisa. Aí é o aprender pela dor. Você precisou pagar o preço que você poderia olhar para aquilo, aprender, não preciso, não vou por outro caminho, mas não, você paga o preço para ver. Aí você bate a cabeça. E às vezes, você vai perder dinheiro, você vai perder oportunidades, né? De repente, essa que é a dor. Mas eu acho que se você perde dinheiro, perde a oportunidade, perde até o tempo e tal, mas se você não perde a essência, se você não perde a vontade, a tocha, ok. Porque assim, o problema são a quantidade de pessoas que a gente vê que não podia ter se preparado melhor, não se preparou. Podia ter consultado uma pessoa, não consultou. Só que daí ela quebra a cara e ela perde a tocha dela. Não, mas é uma luta constante, né? Porque, eu vou falar, aqui Love Burger, por exemplo. Quando o negócio começa... Porque quem tem comércio, cara, sabe que é uma luta sazonal, né, cara? sazonal. Imagina você na época de Covid, que você não podia evento. Nem me fale. Né, cara? Nem me fale. Chega uma hora que manter essa tocha acesa, cara, é muito custoso, né? Que muito. Cara... A gente passou, nosso ramo, né, cara, evento, restaurante, né? Sofremos bastante. A gente sofreu muito, cara. E tem momentos que você se põe à dúvida. Fala, mas será que quando? Mas isso, né? Só por quê, né, cara? Mas será que o que eu falo da tocha não é a tocha do negócio em si. Porque, por exemplo, no momento da pandemia com eventos, aquele negócio em si estava fadado a, vou ter que ser muito resiliente para tocar. Para manter. Mas quem é empreendedor... Ele falou assim, e como que eu me viro? O que está crescendo? O que eu posso... Como que eu posso fazer? Eu posso contar uma história disso que aconteceu com a gente, que foi muito legal. E isso é mérito da Lu, né? Da minha esposa. Cara, na pandemia, aquele desespero total. Eu fiquei assim, mas eu sempre, eu falando, Deus nunca vai nos desamparar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Ele vai amparar. E as coisas... Na minha história de pandemia foi de pouco em pouco. Primeira coisa que a gente fez na pandemia, a gente tem uma filha pequena, né, a Luísa, e aí a Lu fez em casa, a gente morava num apartamento pequeno, ela fez umas pecinhas de gesso, lembra? Antigamente se fazia isso muito, né? Põe nas forminhas lá, tal, pinta com guache. E fez pra Luísa brincar em casa. A Luísa passou horas ali. Aí a Lu no grupo das mãezinhas dela mandou, minha filha tá em paz aqui e tal. Aí as mãezinhas, Lu, como é que faz? Cara, eu cheguei em casa, a Lu falou, amor, fiz um negócio agora, não sei como fazer. O que foi? Ela me explicou o que ela tinha feito. Ela tinha, sem brincadeira nenhuma, me arrepia, mais de 150 mensagens querendo comprar os gessos dela. A gente não fazia gesso. Você entendeu? Eu falei, caraca. Mas você achou. Mas tava ali. Achou o nicho. Aí ela falou, o que eu faço? Eu falei, você sabe fazer o gesso? Sim, então deixa comigo. Eu fui lá, planilhei, vi custo, tal, vai vender por tanto, um kit. E montou, né? Preparamos. Cara, eu saía para entregar gesso na pandemia com uma Montana que eu tinha, um saquinho desse tamanho, a gente vendeu por R$35. Cara, eu saía, a Montana ficava assim, pesada. Eu fazia entregas assim, das 8 da manhã à meia-noite. Das 8 da manhã. Vocês produziam também, vocês que faziam. Não, aí virou um caos, porque o nosso Alemídia, a Alemídia é uma empresa de tecnologia, a gente tem equipamento eletrônico. Cara, e aí eu chamei todos os freelas para trabalhar, todo mundo feliz da vida, que começou a entrar um dinheiro para todo mundo. A minha mesa, minha sala de reunião era branca, de pó de gesso. E aquilo durou, acho que uns 20 dias. Eu comecei a surtar, porque o meu patrimônio estava na Alemídia, né? Eu falei, Lu, melhor parar. Não, melhor parar. Cara, foi parar até na Fátima Bernardes, isso daí. Que legal. Foi uma materinha lá, sabe? Rodou o negócio. Aí eu falei, cara, Deus não desampara. Não desampara. E eu sempre, desde quando eu comecei a Alemídia, eu tenho aqui no meu íntimo, quem me conhece bem sabe disso. Eu sempre pedi e continuo pedindo para Deus, porque eu tinha tanto medo de errar, mas não de errar comigo, de errar com as pessoas.
Primeiro porque eu trabalho com casamento e 15 anos. Então o cara fecha comigo, é um sonho. É mágico. É uma data. Não tem como eu falar pro cara que meu pneu furou. Não tem como eu falar pro cara que tá chovendo. É aquele dia, é aquele momento. Eu sempre pedi a Deus, falei, Deus, se o Senhor for me dar a autoridade para eu mandar fazer essa empresa andar, que o Senhor também me dê a possibilidade de eu poder ajudar mais pessoas, para que mantenha essa filosofia. Eu quero receber sim, mas eu quero ajudar e eu quero entregar tudo isso com chave de ouro. Cara, a Lemídia hoje tem mais de 4.000 eventos entregues. Que legal. Para uma empresa de eventos, isso muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. A gente tem finais de semana que eu saio de casa na quinta, apareço em casa na segunda. Você entendeu? Carregando, descarregando. Isso eu falo, não falo só para mim, não. Eu falo em méritos a todos os profissionais de eventos. Conta o que a Lemídia faz tudo, cara, Ale. A Lemídia, ela ficou famosa por causa do totem fotográfico, revela na hora. A gente tem uma especialização forte em todos os equipamentos que revelam fotos na hora. Então, eu tenho um totem, eu tenho uma cabine, eu tenho um espelho, aí depois eu tenho os robôs de LED, aqueles robôs de 3 metros, a gente tem painel de LED, carregador de celular, a gente tem bastante. O que mais que a Lemídia tem? Acabamos de lançar, olha a minha cabeça como tá. Tá um sucesso tremendo, a plataforma. Aquela que 360. Cara, virou uma febre, uma febre, né? Enorme. E olha só como foi, você fala de errar, mentoria, né? Falei, vamos montar a plataforma. A Lu falou, vambora, vamos montar. E eu falo da Lu porque, cara, a Lu é o meu... Seu norte. Né? É ela que eu falo, cara, qualquer alegria que eu tenho, eu agradeço a ela. Porque eu acho que isso é até bíblico. Eu falo, agradeço a sua esposa, que as coisas vêm. E ela também que me aguenta, né, velho? Então, assim, ela merece mérito. Lúcia merece mérito total. Parabéns, Parabéns, pra você, Lu. Pra Luísa também. Pra Luísa também. Cara, eu fui montar a plataforma e com todo o conhecimento que eu tenho, com toda a experiência que eu tenho, com todos os lugares que eu já andei, eu tomei um golpe. Puta, né? O cara me vendeu sem grana, comprei, que tava começando de novo, é um equipamento caro, tomei um golpe do cara. O negócio não funcionava. E já com data, negociando. Já tinha vendido serviço já. Mas eu já tinha vendido, mas eu já tinha um plano B. Porque evento você tem que ter, né? Sim. Eu tinha um cara que ia atender. Mas, cara, que desespero. Velho, resumindo, a gente conseguiu uma informação de uma emissora de TV que veio ajudar a gente. Veio essa ajuda e veio também um cara que eu nunca vi na minha vida, que é meu concorrente. Vou até falar o nome da empresa desse cara, que chama Amor de Cabine, de São Paulo. O cara me ligou, porque a gente tem um grupo lá do Brasil inteiro que troca ideia. O cara me ligou e falou, eu não sei qual é o seu problema, mas eu imagino porque esse golpe que você tomou, um amigo tomou também. Fica tranquilo que eu tenho a solução. Aí ele me pediu a senha do meu TeamVir. Eu colocar o cara dentro da minha conta corrente. Um cara que eu nunca vi. Eu falei, você tá louco, é outro golpe. É outro golpe. Resumindo, cara, esse cara insistiu em me ajudar e eu fui fazendo barreiras. Esse cara me ajudou. Chegou uma hora que eu falei, não. Vai. Cara, o cara não me cobrou um centavo. O cara resolveu meu problema. Ele me deu o caminho. Ele me ensinou a melhor forma de fazer o negócio acontecer. Não é tão simples como às vezes as pessoas pensam que é, da forma que a gente trabalha, profissional mesmo. Enfim, e aí veio a plataforma e tá tudo bem, mas eu acho que a plataforma, legal, adoro, tá rodando, tá tudo pronto, agora tá fácil, os meninos têm eventos, os meninos passam lá, pegam, vão trabalhar e tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que para chegar até lá, tem um caminho, tem um caminho, cara? Por mais que você tenha experiência, tem um caminho e tem gente boa. Existe muita gente boa. Eu acho que existe mais gente boa do que gente ruim. Só que faz um barulho gente ruim, né? Muito. E como ela faz um barulho, a existência dela desanima muita gente. Muito. Né? Eu costumo brincar, Ale e Luiz, às vezes tá prestando consultoria em empresa, né? Aí chega alguém e fala assim, viu, mas fulano tá aqui, mas ele só reclama que tá aqui. Porque ele fala mal dali, fala mal daqui. Eu falo assim, gente, vocês têm que entender que às vezes reclamar faz parte de uma estratégia da pessoa. Interessante. Tem pessoa que é ruim
Ela quer permanecer no lugar, só que ela quer ter a evidência dela como? Ela desmotiva o outro. Então ela vai lá e reclama da empresa, ela vai lá e fala que isso tá errado. Para ela tá excelente. Ela sabe que a empresa está caminhando no caminho certo, que está fazendo direito, ela sabe que é aquilo mesmo, só que se ela comprar a ideia, os outros comprarem a ideia, ela vai ter que correr. Sim. Então o que ela faz? Comprei a ideia, eu vou correr. Ela sabota o cara, né? Ela sabota do lado. Eu lembro, tinha uma história lá nessa mesma empresa, cara, que eu trabalhei, lá no Macafé, e tinha uma moça que ela trabalhava na recepção. Normalmente o pessoal começava na recepção, mas era uma empresa que dava oportunidade para você, né? Então, só que o pessoal testava, né? Começava a te passar e ele ficava o dia inteiro fazendo a unha, testavam ela, ó, faz esse negócio aqui de contabilidade, tá? A pessoa não ensinava ela, então, desde a pessoa encarar isso como um aprendizado, não, ela não fazia nada, ela não queria fazer nada, mas toda vez que chegava, ela era recepcionista, olha só, toda vez que chegava alguém para fazer entrevista, velho, ela fazia exatamente isso. Ela já descia lá, porque ó, se você tá entrando aqui pensando que você vai ser alguém aqui dentro, ó, esquece. Na própria recepção, a pessoa já estava empolgada para fazer a entrevista, aquela pessoa ficava ali, que era o propósito dela. Cara, e é muito triste isso, né? É triste, é né? muito triste, Cara, porque eu tive um caso agora recentemente, todo mundo precisa de alguém, né? Ninguém faz nada sozinho. Sim. Para ir mais longe tem que ser. Exatamente. Acho que você que gosta bastante das histórias de Bíblia e tal, né? Das bíblicas, né? Tem uma imagem que eu acho muito bonita, cara. É uma imagem assim, né? Que tá é um desenho assim, que tá todo mundo com uma colher de pau enorme tentando comer a própria colher. E aí tem uma hora que um descobre que é se ele alimenta o próximo. Seria alimento próximo. Então, na verdade, a gente tá todo mundo conectado, né, cara? Exatamente. Não é você querer fazer mal pro outro. Sim. Pô, se eu tenho uma empresa de eventos, você tem uma empresa de eventos, pô, cara, eu não vou poder, mas peraí, olha, você pode me salvar aqui? E a mesma coisa vai acontecer e, cara, eu não sou um inimigo. Não. A gente é concorrente, mas, cara, a gente se ajuda. A gente é parceiro. Eu tenho uma história bem legal sobre né? isso também. Quando a gente começou a Kali Media, lá atrás, pô, ninguém tinha o que a gente tem. A gente foi um dos pioneiros. E aqui em Jundiaí veio uma empresa que chama Box Photo. Chama Bruno. Eu lembro o Box Photo. Cara, a hora que esse cara começou, eu falava assim, meu Deus, o que esse cara tá fazendo aqui? E esse cara era do Rio de Janeiro. Eu falava, pô, velho, carioca! Cara, não. E o cara era bom, cara. Era bom. Era muito bom. Um dia eu fui no escritório dele. A gente era gato e rato, brigava. Fui no escritório dele, mas fui armado, assim, sabe? Tipo, uma reunião. Na hora que eu entrei no escritório dele, eu murchei. Falei, nossa, o cara é melhor do que eu imaginava. Tudo organizado, ali funcionando tal, e não sei o quê. Enfim, eu saí dali eu falando assim, meu, eu preciso ser tão bom quanto ele, ou melhor. Né? Ou melhor. E por incrível que pareça, nós frequentávamos os mesmos ambientes, as mesmas feiras de noivas. Só que nós estreitamos uma relação de quatro paredes, de amizade e de negócio. Eu dava uma mentoria para ele e ele para mim. E nosso mercado tem cerimoniais, né, que vendem a gente e tal. Então, assim, a grande maioria das pessoas nos viam, ó, não falam um do outro que os caras se odeiam. Cara, e a gente já tava numa amizade. Então, inclusive ele tá vindo do Rio de Janeiro esse final de semana agora pra gente jogar tênis. Legal. Aqui. E hoje ele trabalha em outro mercado lá. Resumindo, a gente chegava nas feiras de noiva e, tipo, as pessoas nos taxavam como inimigo. Eu falava, vamos usar isso a nosso favor? Não, vamos embora. Então a gente ficava lá, naquela época não tinha WhatsApp, e a gente contratava um freelance que ninguém conhecia, entendeu? Ficava paisano, levando informação de um lado pro outro da feira. Ele ficava numa ponta da feira e eu ficava na outra ponta da feira. Então eu chegava lá e falava assim, ó, vende na data tal pro cliente tal, eu fiz, portanto, não tenho a data. Então, assim, eu não tinha data, meu preço era R$2.000, eu falava que era R$3.500, porque o do Bruno também era R$2.000. Na hora que o cara chegava lá na feira, o cara tinha data e preço. Já tinha o cara tinha data e o preço mais caro, porque ele já sabia que o único concorrente não ia atender. Então, assim, e vice-versa. Cara, acabava a feira, mantia aquela pose de parabéns, sabe? Aquela coisinha, tipo, cara, chegava na segunda-feira, a gente saía, ia jantar e falava, pô, você viu? E deu certo. Cara, tudo é estratégia. Tudo, a estratégia, ela tá no mínimo detalhe. Sim. E a parceria. A amizade. Você entendeu? Sozinho, ninguém faz nada. É verdade. Ninguém faz nada. Ninguém. E o espaço agora? Agora tem um espaço A.
É um desafio, hein, cara. Da onde que veio a necessidade de ampliar o que era a Alemídia? Porque você já estava nos eventos com os materiais, mas não com o espaço. Da onde que veio a ideia de incorporar o espaço? Cara, a Alemídia, Totem, eu em São Paulo chegava a atender num final de semana 10 eventos em São Paulo. De 10 eventos eu participava... No mesmo dia? No mesmo dia. Que legal. Eu participava de pelo menos 6. Ou na montagem, ou passando para saber se estava tudo bem durante a festa e tudo mais. Isso me fez enxergar muita coisa, porque eu estava em 6 buffets ao mesmo tempo. Então eu ia do público A ao público D. Eu falava, olha que legal aquilo, olha isso daqui, olha isso aqui. Referências. Referências. Aí um dia nós estávamos num buffet que fechou em São Paulo, que chama Buffet Center. Aí, aqueles profissionais sentados lá, uns caras, aí vem aqueles comentários, o cara faliu, porque ele não sabe fechar a torneira do lado direito. Não, ele faliu porque o logo dele tava lá. Não, ele faliu, sabe aquelas conversas? Aí eu falei, cara, um cara que chama Flávio, o nome desse cara. Se eu fosse ele, eu faria isso. Eu falei, é legal. Aí eu entrei nessa conversa. Cara, e se a gente fizesse isso? De repente tinha um projeto, né? E esse cara montou, esse Flávio. Ele botou para funcionar em São Paulo. Ele chegou a ter 12 casas em São Paulo. Caramba. Funcionando. E ele vendeu. E vendeu muito bem. E hoje ele não trabalha mais com evento. E ele fala, Lê, tá tudo bem. Ele fez... Inclusive eu fui junto nessas 12 casas. Eu fui com um projeto com ele, né? Eu ia com uma Alemídia, enfim. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, um dia eu vou trazer o que a gente fez esse brainstorming, o que o Flávio melhorou, o que deu certo, um pouco melhor. E vai ser a minha aposentadoria aqui em Jundiaí. Por quê? A Alemídia é muito legal, mas você tá em 10 lugares, cara, ao mesmo tempo. Cansativo. É cansativo, porque é muita madrugada, você depende de uma mão de obra que é complicado, porque você lidar com festa, tem tudo numa festa. Tudo que você possa imaginar numa festa tem. Então, assim, a gente nunca teve problemas sérios. Mas é aquilo que eu pedi a Deus, sabe? Colocar as pessoas certas para eu ajudar. E era uma reza constante que, ao mesmo tempo também, e isso me cansava muito. Tinha dia que minha tocha estava lá embaixo. Meu físico estava lá embaixo. Porque acabava um final de semana, eu já estava começando um outro. Então era mais 10 eventos, mais 10 carros na rua. Vamos sair às 7 da manhã, vamos chegar às 6 da manhã. Chuva, sol, tal. Puta, foi lindo. Me trouxe até aqui. Aí foi essa necessidade de montar o Espaço A. Eu já tinha tido essas experiências, já tinha um caminho. E a gente trouxe aqui para Jundiaí. A ideia é o quê? É uma localização adequada, que faz parte do projeto, e o luxo acessível. Né? Esse é o grande segredo. O que é? Eu entregar uma festa de muito boa qualidade com custo financeiro mais baixo do que seria o normal. Né? E modesta à parte, eu estou falando muito isso nos meus stories também, com o coração sem prepotência. Cara, a gente está ficando muito bom nisso. Porque eu fiz 4.000 eventos com a Alemídia. Mas a hora que eu agora pós-pandemia, que a gente começou a pegar o ritmo, é muito diferente. Porque eu saí com uma máquina, um totem, um robô, um espelho, é uma coisa. E eu atender o cara, a decoração, o layout, a mesa, os detalhes, o docinho, se o docinho vai para cá, vai para lá, onde vai descer a flor, cara, é muito detalhe. E cada caso é um caso diferente, cada um tem a sua particularidade. Sim. Meu, e os serviços contratados são diferentes. Muito. Né? Tipo, cara, tem muito... flor, beleza, mas que flor? É rosa, ou é lírio, ou é não sei o quê. Cara, ou é doce, é tal. E você sabe que tem uma outra coisa que é o que... Não vou falar que a palavra correta não é dar mais trabalho, dar mais atenção. Porque o nosso projeto é aquela coisa que eu falo. Se eu ganhar, eu quero que as pessoas que estejam comigo ganhem também. Então, assim, o meu buffet é terceirizado. A minha decoração é terceirizada, com grandes marcas, sempre com alto padrão de marcas. Hoje, luz, DJs, luz cênica, essas coisas já é toda da Alemídia. Mas, enfim, você tem que lidar com um terceiro, né? Então, assim, você tem que convencer o terceiro a comprar a ideia para que ele venda a ideia para o teu cliente, porque você já deu o cliente pro cara. A parte mais difícil você já fez. Vou chegar no Luiz, Emerson, o cara quer comer um hambúrguer, ele já está aqui dentro da Love, serve o cara, faça o seu melhor.
Você entendeu? E óbvio, garante seu faturamento. Então assim, essa é a questão. E o Espaço A está indo muito bem. Tenho certeza que a gente está só começando, dá para melhorar muito. E confesso que eu estou bem cansado, porque esse final de semana foi puxado, mas aquela canseira feliz, sim, sabe? Aquela coisa que você fala assim, porra, cara, foi bom demais. E a gente está pegando um nicho, eu não nichei, eu deixei acontecer, para saber quem seria o nosso maior público ali. E está sendo debutante, até por causa da localização, porque fica mais fácil para o pai levar a filha perto do Junei Shopping, enfim. Então a gente está com um nicho de debutante enorme. E eu falo, cara, essas meninas, elas são muito sinceras. Elas vivem a emoção de uma forma como nós já vivemos no passado. Essa adolescência, aquela fase de estar encantada, de estar com sentimentos aflorados. Cara, e você pegar essa menina que vem com uma tocha como um míssil, com aquela ansiedade, exato, com aquele sonho na cabeça, e você colocar ela e falar assim, ó, ok, eu entendi, vai ser assim, é você do seu jeito. E aí a hora que você acaba uma festa, eu falo isso, até me emociono, porque eu fiquei esse final de semana no buffet sem brincadeira nenhuma, juntando todos os dias que eu estive lá, eu fiquei mais de 30 horas lá dentro. Nossa, você entendeu? Para entregar os eventos. E cara, acaba um, começa o outro. É outra história. É outro sonho. É outro relacionamento. A hora que acaba a festa, e elas vêm, elas te abraçam, o pai te abraça, a mãe te abraça, te agradece. O tio bêbado te abraça. Legal, sabe? Né? Legal, eu falo, cara, é isso aí. Trabalhar com evento é gostoso, né? Muito, cara. Legal, é muito. É muito louco, é muito trabalhoso, é correria pra cá, pra cá. Mas a hora que você vê o resultado funcionando, caraca, e a galera feliz, né? Mas talvez seja a parte do pagamento que seja mais importante para manter a tocha. Sem dúvida. Porque eu acho que se você fizesse os eventos, eu estou me enxergando na história que é a mesma coisa de você dar um treinamento, se você dar uma palestra, se você dar um curso, onde o dinheiro caiu, as pessoas compraram, foi um sucesso no bolso, mas a hora que acabou não teve o aplauso, a hora que acabou não teve o elogio, chegou no coração do cara, a hora que acabou ninguém compartilhou nada, ninguém agradeceu, sabe? E tudo bem, né? Não é que seja obrigado a fazer isso, mas eu acho que parte do pagamento de quem presta serviço é saber que foi legal. Exatamente, que deu certo para a pessoa. Que deu certo para a pessoa que resolveu. Que você fez alguma coisa. O empreendedorismo, ele logicamente, ele vai ser hipócrita e falar, nós não fazemos pelo dinheiro. Lógico que fazemos. Lógico que faz. Pô, você acha que eu queria ficar 30 horas no final de semana? Imagina. Eu queria estar na praia com a minha filha. Mas, pô, é o que o Emerson falou, né, cara? Pô, quando eu venho aqui, alguém vem aqui com um hambúrguer e fala, puta, que delícia. Cara, é prazeroso. É muito ruim quando a pessoa vem aqui e fala assim, pô, e aí tava tudo... cara, tava um pouco salgado demais, ou passou um pouco do que eu pedi. Você trabalha... Alguém sempre vai ter uma... de 100%, você nunca vai ser 100%. E você nunca vai agradar todo mundo, sabe? Você nunca vai agradar todo mundo. O empreendedorismo, o cara que vai empreender, principalmente o cara que vai começar, ele tem que ter essa consciência, sabe? E ele não vai ser o cara... Né? Ele frustra. E frustrar... Eu falo que num percurso de um ano, você tem, vamos falar de 12 frustrações e uma alegria. Essa alegria tem que durar mais 12 meses pra frente, porque, cara, o dia a dia é desafiador. É desafiador, velho. Só manter a qualidade é difícil pra caramba. Exatamente. E assim, o que você fez ontem, valeu por ontem, velho. Amanhã passou, você tem que acabou. Fazer de novo. Exatamente. Passou, acabou. Você não lembra que você não é o melhorzão, não. Não, você irmão. Só vai ser o melhorzão se você manter essa baixa a cabeça, coisa, porque você quebrar o seu negócio e você se manter num negócio e fazer o negócio acontecer novamente, filho, não é brincadeira. Não é brincadeira. É por isso que eu falo que a gente tem que ter um saldo, né, cara, de positividades para esse cliente. Então, assim, às vezes, logicamente, né, você vai fazer a festa para um tio. Pô, você vai lá pro tio que vai indicar pra mãe, pro pai. De repente, dessa pessoa, te sai 10 festas. Luiz, que pode acontecer, né? Cara, é assim que funciona. É assim que funciona. Não tem outro caminho, cara. Não tem. Eu falo pra todo mundo,
cada festa que eu fiz com a Lemídia. Eu ficando ali no Totem, e foram muitas. Eu e a Lu, a gente começou com uma máquina, a gente comprou outra máquina, eu ia para um lado, a Lu ia para o outro. Cara, eu saía da festa com 2 contratos vendidos ali. Você entendeu? Sim. Cara, é ali que você vende, é na entrega. É no Todo mundo vai atendimento. precisar de um momento, Cara, né? tem cara que me procura. Eu tô casando já, menina que eu fiz 15 anos. Eu tô fazendo aniversário de um ano de menina que eu fiz 15 anos. Que eu já fiz 15 anos, já fiz o casamento, agora eu tô fazendo... Um aniversário. Cara, é assim muito vai. louco. E aonde que você faz isso? Lógico que tudo é importante, desde o primeiro atendimento. Mas, a hora que você entrega pro cara, velho, é lá. E aí que eu falo de você ter um crédito com essa pessoa, né? Porque, cara, em algum momento vai existir uma falha. Sei lá, Sim. puta, quebrou o equipamento. Sei Sim. lá, puta, cara, se você não tem já um plano B ali pra substituir alguma coisa, Cara, né? há 2 meses, 3 meses atrás, teve um evento aqui no Ibis. Aí o evento lá é no 5º andar, não sei se vocês conhecem. É o Sunset, né? O tal do Sunset? Não, foi um evento para os gerentes do Ibis. Todos os gerentes lá. Mas eles têm uma área externa, né? Que é uma área bacana demais. Cara, e a gente com o totem, né? Os totens são de acrílicos, né? Uhum. E aí eu já estava lá, aí eu cheguei lá e falei, caramba, cadê o equipamento que não tá montado, né? Já era para estar montado. Aí eu liguei pro meu menino, cara, esse menino é um cara de ouro, né? Tá comigo há muito tempo, o cara não falha. Eu liguei para ele e não atendeu. Eu falei, aconteceu alguma coisa. O cara tem crédito. O cara tem crédito. Isso, é isso que eu... O cara tem crédito. Aí eu liguei de novo, o cara não atendeu. Aí ele mandou no WhatsApp, já falo. Eu falei, puta, né? Eu já não estava tão preocupado com o evento, estava preocupado com ele. Cara, de repente ele abre a porta assim, ó. A gente estava no 5º andar, velho. Abre a porta da escada, ele vem suado, mas molhado de suor, transparente, que ele nunca tinha entrado no Ibis. E ele não sabia que ele podia subir para o elevador. Puta, ele veio pela escada. Ele veio pela escada e o equipamento caiu e quebrou. Você entendeu? E aí ele tava desesperado. E ele tá comigo já há uns 5 anos. Mas quebrou na mão dele. Você entendeu? Aí eu peguei ele e falei assim, tá tudo bem, calma, fica aqui. Óbvio que a hora que ele já falou que já te liga, eu já tinha ligado pro back-office, né? O back-office já estava chegando com outro equipamento também. Falei, calma, fica tudo bem, toma uma água, se machucou. Eu queria rir, eu vi o cara subir pela escada, entendeu? Falei, porra, velho, por que você não perguntou pro cara? Ele falou, não, cheguei atrasado, tudo chique lá embaixo. Eu peguei a escada e subi. Tipo, é pesado, né? Desajeitado, né? E olha o comprometimento do cara. Você entendeu? O cara falou, vou subir na escada. Se fosse outro, já tinha falado, o quê? Eu vou nem a pau. Ele foi errado, mas ele foi. E quebrou o equipamento, ele entrou em choque. Mas a gente tem um plano B, tem reserva, tem que ter. Você entendeu? Então, a satisfação da entrega é a entrega. E a gerente do Ibis, eu estava com todos os gerentes do Ibis ali. E a gerente do Ibis perguntou, ele tá atrasado por quê? Eu disse para ela a verdade. Claro. Falou, olha, ele não está me atendendo, eu estou preocupado, em todo caso já está vindo outra equipe, vai atrasar mais 15, 20 minutos, que o nosso depósito era na 9 de julho, ali na esquina da 9 de julho. Falei, tá tudo bem. Daqui a pouco chega o cara suado. Cara, imagina, virou piada. E aí, no nosso grupo, eu tenho um funcionário da Lemídia que tá comigo desde o primeiro dia. Legal. Você entendeu? Tá lá comigo desde o primeiro dia. E não é um só, não. Tem a galera que saiu, foi trabalhar em outro mercado, principalmente na pandemia e tudo mais. Mas os caras que têm o comprometimento e o merecimento, eles me chamam, a gente se trata como família. O cara entra na minha casa e a gente se relaciona como família. E eles recebem um dinheirinho por mês, todo mês, e eles me ajudam no que eu posso. Às vezes esse mês eu posso pagar um pouquinho mais, você trabalhou mais, enfim. E é isso. Aí todo mundo, cara, você não pegou o elevador e falou piada. É uma parceria, Mas custa. Sim, claro. Se você não pensar no dinheiro e no lucro, você está liquidado. Você me falou do espaço A. Quando você vem numa festa, essa satisfação de você entregar com honra, por exemplo, hoje eu falei com uma cliente nova. A minha cabeça está no final de semana, que foi um sucesso. Por mais perreio que a gente passou internamente, a festa foi top.
Cara, a hora que o cliente me falou, eu falando de valores com ela, tem desconto? Eu falei, não tem. Por que eu vou dar desconto? Eu preciso do dinheiro. Sim. Você entendeu? Mas eu não vou me prostituir de forma alguma. Então, se a gente não empreender pensando no lucro... Exato. Exatamente. E eu tô falando, e quem se prostitui, cara, dura pouco no mercado. Dura pouco, velho. Porque o cara, às vezes, ele entra e fala, pô, eu vou bater de frente com esses caras, vou baixar meu preço lá embaixo. A hora que o cara começa, que ele vê as contas que chega e o negócio da brincadeira, o quanto tanto custa. que ele rala, aí ele larga a mão. Larga a mão. É até um recado, se pode, porque tá na fase agora da Black Friday, né? E, isso é uma coisa que me chama a atenção de uma forma tão grande, porque a gente vê cada absurdo. E para mim, essa Black Friday, ela, pro lado positivo, ela tem 2 caminhos a serem seguidos. Primeiro caminho, se você tem um produto que não deu certo, que você precisa tirar da tua prateleira, se livrar, né? Vai lá, faz 70%, 80% e desaparece com ele daqui. Empatou, não perdeu e tá bom. A gente estava junto nessa palestra com a Cris. Exatamente. Cara, a hora que ela falou, cara, é isso, né? E o segundo caminho é o... Como que ela falou? Você dá uma percentagem, um desconto do seu produto de 10% a 20% para entrar na Black Friday, né? Para que você faça que o cara que não consome seu produto... É um petisco, uma isca. Passa a consumir, é a isca, né? E, cara, isso é legal, promoção e tal, agora... Se prostituir não dá. Aqui a gente vai fazer um Black Friday, vai ser bem agressivo, velho. Sério? Mas a gente vai usar exatamente essa isca, porque assim, às vezes o cara, você precisa gerar experimentação pro cara, de alguma forma. Sim. Porque às vezes o cara tem um lugar preferido dele. Aí você faz um negócio, uma promoção, o cara, pô, vou lá experimentar. Às vezes você traz o cara pra dentro, né? Então às vezes... Isso aí. Mas você lembra que, nada contra, né? Mas esse esquema da Black... Pode ser Friday, Week, tem gente que faz um mês, né? Mas lembra do Groupon? Muito. Sim. Né? O Groupon, por que as pessoas... Groupon. Por que as pessoas seguiam o Groupon? Por que elas tinham a conta lá? Porque eram oportunidades. Então a empresa ia lá e dava uma oportunidade. Olha, você quer vir no restaurante aqui, esse restaurante que você já escuta falar que é muito bom? Em tal dia, em tal período, eu vou fazer tanto off. Entendeu? A pessoa é a minha chance de conhecer. Mas você sabe que muita gente se ferrou nessa, porque o que acontecia? O cara de restaurante, e ele, em vez dele... O cara ele entrava no Groupon porque era moda. Aí o cliente vinha para comer no Groupon e o restaurante não tratava esse cara bem. Nossa, fazia diferença. Porque fazia a diferenciação. Porque você, primeiro que você entrou porque você quis, né? Eu vou lá, compro um jantar por 50% de desconto. Só que a hora que chegava lá, o garçom não era treinado. Aí o garçom já falava assim, é Groupon lá. O cara vai pagar 10%, aí o garçom já começava a tratar mal. E aí, em vez de você reverter aquela, você gerava uma puta de uma experiência negativa pro cara. Caramba! Por isso que esses caras não sumiram. Isso perpetuou por algum tempo. Eu lembro, mas eu não vivi o Groupon assim. Então, mas durou, a gente usou aqui no começo. Durou enquanto tinha um volume de pessoas interessadas e as empresas começaram a aprender a fazer sozinha. Porque o que o Groupon dava? Ele dava uma base de dados muito forte. Então ele chegava para muita gente. Então o Groupon, ele era um canal de vendas. Só que depois, com o crescimento do Instagram, Facebook, as mídias digitais, por que eu preciso investir no Groupon se eu posso fazer a minha? Mas eu acho que é até mais porque isso. Na verdade, o Groupon ele não se perpetuou porque ele começou a criar um público que só vivia de Groupon. Sim, você não trazia rentabilidade. Não trazia rentabilidade. Primeiro que, se você faz uma promoção de Groupon, é que eu quero que você venha aqui experimentar meu produto. E que você fique aqui. E que uma hora eu saia do Groupon, e que você fique. Lógico. Mas aí daqui a pouco entrava outra. Ele começou a gerar uma base de dados de clientes que não queria ser cliente fixo. Ele só queria viver de cupom de desconto do Groupon. Sim, entendi. E aí as empresas começaram a desanimar, porque, primeiro, além de você dar 50% de desconto, você pagava a taxa para o Groupon. Então você vendia ali um produto a 20%, você passava 80% e ficava com 20%. E ainda, às vezes você não pagava nem isso. E ainda pensando, o cara ocupou um lugar no teu restaurante. Você deixou de trazer um cliente normal para pagar 100%. Exatamente. Tinha um cara que estava te pagando ali 50% e na verdade você tinha que pagar mais 30% para o Groupon. Por isso que sumiu. Porque
criou-se um grupo de pessoas que só queriam consumir com o Groupon, queriam ser tratados tão bem quanto um cliente que estava pagando 100%, e o cliente Ou seja, né? faltou a tocha. Né? Faltou a tocha. Faltou a tocha. Faltou o cara continuar empreendendo dentro do próprio negócio. Exato. É assim, teve a tocha inicial, mas não tinha gente para colocar lenha na fogueira. Sim. Entendeu? Então, assim, não inovou. não inovou, trouxe uma vez e estava bom. Gente, Deu 1h04 já. 1h04 de programa já, papo muito bom. Isso que a gente tá tomando Cara, água, né, Lê? muito, né, velho? Isso que a gente tá tomando água. Imagina se a gente estiver tomando cerveja, velho. A minha Heineken já foi pra nossa. Ale, a gente tem como praxe aqui, sempre no final do programa, a gente pede para o entrevistado dar uma dica ou dar uma sugestão, ou falar para quem está pensando em empreender por que deve empreender e por que empreender é bom, por que vale a pena. Então deixa um recado aí pro nosso público. Cara, empreender tem que valer a pena a partir do momento que você está pronto para empreender. Eu acho que a pessoa tem que entender o perfil dela, primeiro. Se ela está pronto para encarar realmente esses desafios. Mas se eu falar o que vale a pena, na minha opinião, é muita coisa. Sabe? É uma liberdade. Você abre o seu horizonte. Os seus pensamentos mudam porque você sai, você tem que atuar em todas as áreas, isso te faz crescer e evoluir muito, bastante. Boa. Você vai ter que ser RH, você vai ter que ser isso aí. Planilha de Excel, pagar boleto, comprar. Eu brinquei hoje com a Lu, né? Falei, Lu, cara, eu tô no topo da pirâmide e agora pós-pandemia eu tô na base da pirâmide, só que ao mesmo tempo. Isso é bom, porque eu tenho que ser back-office de mim mesmo, né? Sim. Mas você tem que entender todas as áreas da empresa. Mas o legal é estar no topo, né? Então empreenda, esteja no topo e faça acontecer, porque vale muito a pena. Seja protagonista. Seja protagonista. Gente, então, Ale, agradecemos aí ter aceito o convite, ter compartilhado com o nosso público as suas histórias. 23º episódio, né? 23º episódio. Legal, hein? 23º episódio. Luiz, obrigado por mais Tamo junto. E é isso, gente. E eu que agradeço vocês dois. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa. Encerramos aí mais um episódio do podcast de pouco em pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não falando só o glamour, mas toda a história antes de dar certo. Valeu, gente. Até o próximo. Valeu. Até o próximo.